Olá pessoal, tudo bem? Estamos celebrando 5 anos da comunidade e quando as pessoas veem esses grupos, os eventos, o tamanho do que acontece na nossa igreja através dos brasileiros, a gente às vezes não se lembra que tudo começou como uma sementinha. A gente ingressou na First Assembly no ano 2020, durante a pandemia, tinha pouquíssimas famílias, né, bem? Tinha 2, 3 famílias ali e a gente começou um grupo com brasileiros, mas não de brasileiros. Conta um pouco como é que foi. Nós iniciamos, né, um pequeno grupo. Me relembro que quando o Alan teve com o pastor Ben, ele perguntou, né, o que nós gostaríamos de servir na igreja. E nós perguntamos para ele de volta o que a igreja precisa. E ele falou, pequenos grupos é algo que a igreja precisa. Então nós começamos com um pequeno grupo em inglês, porque a princípio nós não queríamos começar nada em português. Então, apesar das pessoas que estavam lá, o anfitrião ser brasileiro, nosso amigo o Matt e a Tarim também serem brasileiros, estávamos juntos em um pequeno grupo em inglês, com outras pessoas também, né, com filipinos, africanos, juntos, e iniciamos um pequeno grupo em inglês. Mas não estava nos planos de Deus que esse grupo seria o grupo ideal para a gente. E a partir de 3 ou 4 meses, nós vimos que não era isso. E aí nós recebemos novas famílias brasileiras chegando na First Assembly, né? Que você pode até comentar. Quando virou 2021, o Vini, o Justin Joel estavam na sede de buscar uma igreja canadense, né? Se imergir na cultura local. E eles estavam visitando a igreja e visitaram no período de algumas semanas ali, até que alguns meses depois eles decidiram fazer parte. Então assim, vamos falar, dobrou, né? Tinha 2, 3 famílias, agora tinha 6 famílias ali. E a gente começou a conversar sobre a ideia, né, de mais para frente iniciar também um grupo de brasileiros. A gente não ia parar o outro. O que não era o nosso plano ser em português, Deus foi lá e convergiu para que fosse em português, né? Então nós começamos o pequeno grupo em português, com poucas famílias, né, na casa do Vini e da Liege, e assim, nós vimos uma sementinha, como o Alan falando, sendo germinada ali naquele local. Interessante que a gente, algumas semanas antes dessa primeira reunião, a gente recebeu o Vini aqui em casa, o Justin, o Joel, para falar do nosso coração, para se conhecer, na verdade, a gente nem se conhecia. Eu não conhecia nem Tio Kenda, não sabia que eles tinham um canal, não tinha muito hábito de usar o Instagram, e é importante para nós ter conhecido o Joel, da Bruna, que estava super grávida do Joshua. Sim. Ele nasceu 2 dias depois que eles estiveram aqui em casa. Estiveram aqui no dia 2 de julho, no dia 4 de julho, ele nasceu. E a gente faz assim, já vê que a família já começa multiplicando, esse tanto de criança que nasce aí, já começou na primeira rodada já com os filhos, o filho, né, da Bruna e do Joel. Sim. E a gente então, no ano de 2021, começando o grupo, houve uma liberação da província de Alberta para realmente ter liberdade de receber nas casas, e foi um mês abençoado, que a gente começou as reuniões quinzenais na casa do Vini, só que aconteceu um revés, que para nós virou uma marca da comunidade, uma oportunidade para nós. No mês de setembro, com o aumento dos casos da pandemia, fechou acesso às casas. Eu estava numa viagem, o Vini me ligou e falou assim, olha, o que eu faço agora? Eu falei, Vini, vamos cancelar essa reunião agora, vamos ser honrosos com a igreja, honrosos com o governo, e Deus vai prover. Em cima disso, a igreja nos ofereceu um espaço, e para que a gente pudesse ter o espaço dentro da cota, a gente foi para o Kids Auditorium, que é no basement da igreja ali, e as pessoas começaram a ser na igreja de 15 em 15 dias. Passado esse período, virando no ano de 2022, a gente teve a liberação de ir para as casas, mas nesse tempo que a gente passou na igreja, nós fomos de 15 para 30, para 40, e fechamos o ano com mais de 150 pessoas, ou seja, multiplicou 10 vezes em menos de 6 meses. E foi espantoso para nós ali ver como que esse tanto de pessoas chegou a nós através da comunidade, né, da divulgação que o Joel fazia ali da igreja, das pessoas que chegavam, que conectavam umas com as outras. Quem estava aqui já estava falando com alguém que estava em outra província, que estava no Brasil. Então esse crescimento orgânico, ele foi muito rápido para nós. E então em 2022 a gente já tinha um encontro estruturado, já tinha uma equipezinha de louvor, já tinha o pessoal que cuidava da escolinha. E então em abril de 2022, quando a gente sentiu que já ia ter uma estabilidade maior para reunir nas casas, começamos o grupo do Vini, manteve o grupo na casa do Vini com ele liderando. Eu comecei um grupo da minha casa e tivemos que ter um crescimento rápido, porque a comunidade cresceu tanto que rapidamente a gente mobilizou o Bruno e a Fran em Downtown, e o Samuel e a Fran que tinha acabado de chegar de Ontário, então, ou seja, em Erdry. Então, assim, do nada a gente já tinha 4 grupos funcionando no início de 2022, em função dessa resposta que a gente precisava dar para
turma que estava chegando aqui, né? E nesse período, o Alan teve uma ideia de criar o Conectados. Conectados veio da ideia, logo pós-pandemia, de conectar com pessoas que estavam ainda no Brasil com o sonho de vir para Calgary. Então, nós começamos a ter uma vez por mês, né? Isso. E conectamos com essas pessoas lá, e onde nós ministrávamos a palavra de Deus, já falávamos já da nossa comunidade, a gente já falava um pouco do que é morar em Calgary, né, no Canadá, e nisso fomos atraindo pessoas que buscavam os mesmos propósitos. E nesse período nós recebemos várias pessoas vindo, né, do Conectados. Meu rosto sair da tela, né, materializar aqui. Tantos caras que a gente veja as fotos da selva, gente, esse aqui tá aqui, esse outro está aqui agora. Muito legal materializar isso. E a pessoa já chegar, já com a pessoa conhecida, é algo que nós praticamente não tivemos, muitos de nós não tivemos, mas podemos proporcionar para as pessoas. E o Conectados, desde 2022, ele foi um dos primeiros grupos que aconteceu. Logo no meio de 2022 a gente começou a fazer. Sim, na contramão do cansaço do online, né? Eu até questionei, Alan, mas isso é uma boa ideia? Ele falou, vai ser uma ótima ideia. E para a glória de Deus foi uma ótima ideia, né? Porque trouxe pessoas, né, para perto da gente, trouxe pessoas, né, que para que conhecessem a Jesus através desse ministério, né? E logo também nós tivemos o primeiro Welcome to Canada. Verdade. A gente acaba que vai falar saltando aqui, porque é tanta coisa ao mesmo tempo. Logo a gente começou o grupo na casa do Vini, a gente teve o primeiro Welcome to Canada. Então, praticamente, essas 3, 4 famílias que começaram o grupo de brasileiros, nós organizamos um evento para mais de 100 pessoas. Pagamos pizza, pagamos lanche para as crianças, trouxemos profissionais para dar palestra da área de saúde, da área de trabalho, e a gente recebeu, assim, a gente ficou espantado, que como pouca gente, recebeu tanta gente através do Welcome to Canada, que a gente fez um em julho, fez em março do ano seguinte, fez julho do ano seguinte. Então se tornou uma marca de receber os imigrantes que estavam chegando na cidade, e para você a força que a gente tem de mobilização da comunidade e como uma porta de entrada para as pessoas. E a gente recebeu pessoas independente de religião, independente do que elas quisessem ou não participar da igreja. É uma prestação de serviço à comunidade brasileira em Calgary de forma geral, não só aqueles que estão afiliados a algum tipo de igreja. E essa é a nossa forma de agir, né? De crer que o pertencer, até um valor da nossa igreja, o pertencer vem primeiro. As pessoas querem pertencer, quiserem ser abençoadas, quiserem ser ajudadas, elas precisam dar um apoio, de um consolo. A gente está aqui disponível para essas pessoas, e o Welcome to Canada é um testamento disso, né? Sim. O Joel e a Bruna sempre foram o rosto disso aí, mas estava ali o Vini, eu, a turma toda mobilizando por trás, o Dr. Sêmio, a Janine e o Daniel para a parte de finanças, assim, sempre pessoas, a Ana com RH, ajudando a pessoa a se integrar no primeiro emprego ali, e tudo assim, sem nenhuma necessidade de vínculo com a gente ali, mas a gente via que pessoas gostavam disso, gostavam de estar nesse meio, né? Se vinculavam, se afeiçoavam, e nisso os grupos começaram a multiplicar. Começamos mais grupos em downtown, começamos 2 grupos em downtown quase ao mesmo tempo, né? E frutos do Conectados, de casais que vieram do Conectados, que foram recebidos no Welcome to Canada, eles foram também, hoje eles são, né, líderes de pequenos grupos aqui, somos assim, muito abençoados com a vida deles. E todas as pessoas que passaram, né, com essa porta de entrada do Welcome to Canada, que foi uma bênção, né? Nós louvamos a Deus pela vida do Joel e da Bruna, que sempre teve, né, esse chamado de Deus, né, para trazer pessoas, né, mais próximo de Deus. Como o Alan falou, nunca foi com um viés disso, mas com um viés de abençoar, né? Então, assim, foi uma bênção, né? Foi uma coisa que Deus usou grandemente. E aí foi se expandindo, foram criando mais e mais grupos, pequenos grupos, espalhando pela cidade, né? Quando a gente abre o mapa da cidade de Calgary, a gente vê, né, os grupos ali, né, cada pininho do seu grupo, e onde as pessoas também começaram a se conectar por proximidade, né? Sim, não é por vizinhança, né? Não. Tem gente que vinha do norte aqui em casa. Como tinham poucos grupos na época, chegou a ter 50 pessoas aqui em casa, sentadas na escala, a casa do Vini lotada. E através dos nossos próprios grupos foram surgindo grupos de famílias com criança pequena, que fazem no horário mais cedo, famílias que têm pessoa mais adulta. Aí, assim, a dinâmica de afinidade, precisa identificar e tem lugar para todo tipo de pessoa, tem lugar para todo tipo de geografia, e estamos expandindo. Começamos em Chesterfield agora recentemente. Uma história bonita que eu lembro também, foi o nosso primeiro batismo da comunidade na igreja, né? 2022, acho que foi outubro ou novembro, o Thieres, a Yasmin e o Tiago, o irmão do Thieres, quiseram se decidir por uma vida com Jesus e fazer uma confissão pública de fé. Isso é uma atitude totalmente voluntária, nunca é pedido nada para ninguém, mas eles vendo essa atmosfera,
E eu vejo que a imigração, para muitos, ela é uma oportunidade de um encontro maior com Deus. Eu acho que as necessidades, as carências humanas, elas acabam encontrando em Deus uma resposta. E muitos que nem estão no Canadá mais voltaram para o Brasil, foram promovidos para um emprego fora do Canadá e em outros lugares, eles carregam a semente do Evangelho que aprenderam aqui. Não que nossa meta é só levar o Evangelho, nossa meta é receber, cuidar, abraçar, mas as pessoas, invariavelmente, elas vão ficar felizes nesse meio, vão sentir que Deus é que é a real resposta para elas. A nossa amizade ela é importante, mas ela é muito limitada no que ela pode fazer, né? Então a gente fica feliz com esse primeiro batismo e muitos. Então quase todo baby dedication praticamente tem uma criança brasileira, sim, quase todo batismo tem um brasileiro, sim, fruto dessa resposta. A gente fala, gente, tem batismo. Nunca fala assim, você quer batizar. Tem batismo e as pessoas vêm e é uma festa, uma coisa que a igreja fica assustada, o pessoal leva a bandeira e vai tirar foto, as famílias tiram 2 pessoas, é um brasileiro, vem 40 pessoas tirar foto com a pessoa. E essa algazarra mudou a dinâmica da igreja, sim, né, dos corredores ali, né? Isso, e falando nisso, né, no início, quando a comunidade começou a crescer, a gente já começava a dominar os corredores da igreja e era todo mundo falando em português e as pessoas canadenses ficavam, que língua é essa? Quem são esse povo? E desde o início, né, nós fomos muito bem recebidos pelo nosso pastor, né, o pastor Ben, a pastora Heather, eles sempre foram muito solícitos, muito confiar em nós, né? Nós sempre deixamos bem claro que a comunidade era algo para abençoar a igreja e nós vimos ao longo desse tempo, né, como que as pessoas foram integrando dentro da igreja. Nós não somos uma comunidade isolada dentro da igreja, nós somos a igreja. Então você vê brasileiros hoje em todos os cantos, você vê no kids, você vê no berçário, você vê no estacionamento, você vê no louvor, cantando, tocando um instrumento, né? Pessoas no board da igreja, então assim, elders, então são uma expansão, são os brasileiros por todos os lados e cada vez mais os corredores ficam super lotados, né? Agora os 3 cultos, era os 10h45, ele era 11h30, né? Agora os 3 cultos tem gente conversando em português. E lembramos também de profecias que foram declaradas sobre a igreja há anos atrás, né? Então, assim, lembro do pastor Michael, né, uma vez falando conosco que uma vez um pastor deu uma profecia falando que no meio, nós sentávamos no meio da igreja, que dali viria um fogo, e ele falou, é onde os brasileiros estão. Então, assim, há uma identidade do brasileiro, algo especial no brasileiro que tem impactado a nossa igreja, que nós estamos ali para sermos abençoados e sermos abençoadores também, porque Deus tem um chamado e um propósito para cada um. E eu creio que, assim, tem sido uma bênção, né? Essa conexão Brasil-Canadá. E, assim, a gente aprende como muito. somos amados e como nós amamos eles. E a gente aprende muito também com a cultura, a gente emerge, a gente sente que de participante não existe brasileiros e canadenses, existe uma igreja que funciona, que abençoa a cidade e que através dos brasileiros nós expandimos o que a igreja tem feito, né? E pessoas até não somente nas suas vontades, até funcionários da igreja, sim, pessoas em cargos administrativos da igreja, cargos de liderança da igreja, que ajudam também na integração do brasileiro no meio. Porque a gente chega meio tímido, chega ali meio sem saber, então tem sempre alguém para orientar, alguém para estar envolvendo nos ministérios, e eles ficam apaixonados com a forma que o brasileiro é intenso em servir. Ele faz um coração, ele faz uma criatividade e é mútuo. A gente é bem recebido por eles, a gente também ajuda, abençoa, e esse crescimento é saudável e ele é sustentável, porque é assim que a gente chegou hoje. Começamos com 10, 15, 20, fechamos com 100, 250, fizemos um Natal em 2024 com 350 pessoas no culto, fizemos na quadra um lanche, e a gente fazia no começo os potlucks, né? A gente era menos de 100 pessoas ali. Então, o que é o potluck para você que não conhece, que está no Brasil, está vendo esse vídeo aí? Quando você traz um prato, outro traz um prato, a gente sentava na quadra, compartilha, só que estão ficando na capacidade agora que é difícil até de gerenciar. Sim. Problemas bons para ter, mas fases novas, né? Sim. E ao longo desse tempo nós tivemos também encontro de mulheres, encontro de homens, nós tivemos acampamentos de casais e foram momentos maravilhosos, únicos, que nós sentimos verdadeiramente a presença do Senhor no nosso meio. E Deus tem agregado cada vez mais, Deus tem derramado uma unção nova a cada ano, e nós vemos a graça dele sendo abundante sobre a nossa comunidade ali naquele lugar. E a gente vê, assim, mas a gente faz de forma modesta, a gente faz um encontro de mulheres no ano, um encontro de homens no ano, mas a soma dessas coisas
ela torna a comunidade vibrante, torna a comunidade abrangente. A gente já deu curso de Fundamentos da Fé, curso de Panorama Bíblico. A gente suplementa os cursos da igreja, em alinhamento com a liderança da igreja, nos cursos que ela oferece. E eles ficam felizes e celebram que a gente está, passa à frente. Eles falam assim, olha, as comunidades, elas são 2, 3 anos atrás do que a gente gostaria, onde vocês estão agora, né? Vocês são o carro-chefe que está puxando as comunidades para evoluir. A gente vê os filipinos hoje com um encontro mensal, Sim. e se encontrando, fazendo coisas. Os africanos que tinham uma presença de encontros grandes, estão começando com pequenos grupos, estão se inspirando no modelo. E a gente fica feliz de ser abençoador, e às vezes um líder ou outro, até um casal indiano, começando um grupo, eu estava aconselhando eles. Então assim, essa interação, essa troca com a igreja, ela é muito importante. E a gente fica assim, parece que faz pouco, mas a gente olha o retrospecto, quantas pessoas são abençoadas em momentos assim, tão únicos, né, amém? Um encontro de mulheres, pensar com tanto carinho, e a gente recebe na capacidade que a gente pode, a gente coloca uma quantidade que o lugar cabe ali, o lugar enche, e sempre assim, testemunhos de transformação de vida, de restauração de casamento, de saúde, de milagres, né, amém? Os bebês milagres que nós fizemos nos últimos anos, muitos. Assim, situações assim que só Deus podia, e passamos madrugadas orando ali, acompanhando pessoas que viveram suas lutas, mas viveram vitórias no Senhor. A gente acompanhou, testemunhou, e elas mesmas estão testemunhando de como Deus é fiel, mas o suporte que isso dá. Quando você recebe uma notícia médica, um diagnóstico médico, lembra que você que não tem família, não tem pai, não tem mãe, ninguém para te abraçar, e você liga para alguém, você vem na reunião de oração, nossa casa recebe oração quinzenal de mulheres na quarta-feira aqui, e a pessoa só consegue pôr para fora aquilo ali, e a gente não pode fazer nada por ela, Deus pode, mas o emocional que a gente consegue suportar, e o suporte à oração, o alinhamento e intercessão, tem fortalecido. A gente é imigrante, estamos todos a pelo menos 10 mil quilômetros de qualquer pessoa que a gente conhece, e ter um porto seguro de pessoas que a gente conhece, ele é vital, é essencial para nós. Isso que você quer falar, deixa eu pensar aqui. Peraí. Ai, Jesus, o que mais que a gente tem que falar? Não importa ainda não. Não corta não. Ele fala do 7 de setembro, não fala não. Fala conectados, o sentido de casa. Eu já pensei em falar no 7 de setembro, que eu acho que... deixa eu ver aqui. Vamos ver. E uma das coisas que a gente sempre traz a memória... Não, peraí. E não quer dizer que tudo, né, foi fácil, né, meu bem? Não. Nem tudo foi fácil, né? Nós passamos por muitas dificuldades, né, com cansaço, limitações. Nós choramos com os que choraram, nós sorríamos com quem estávamos cancela isso. E não quer dizer que tudo foi fácil, foi muita luta, né? Muita persistência, né? De não desistir, de olhar sempre para o propósito de Deus. Nós passamos por momentos difíceis, né? Com as dores das pessoas, com as dificuldades, né? As nossas próprias limitações também, né? Nós cremos que Deus estava em todos os processos, né? Sempre nos ajudando, nos capacitando, não nos fazendo desistir, porque é difícil, não é fácil, mas em todo tempo o Senhor esteve conosco. E ver o fruto, né, de conversões, né, de pessoas sendo batizadas, de pessoas aceitando Jesus, é a chama que acende, né, dentro dos nossos corações, de falar que estamos no propósito daquilo que Deus queria para nós. E estarmos tendo tantas pessoas, né, tantos irmãos em Cristo, unidos num só propósito, isso nos fortalece, porque quando um tá fraco, o outro tá ali ajudando, né? E isso é ser família. Não quer dizer que a gente vai estar bem o tempo todo, não quer dizer que a gente vai estar feliz o tempo todo, principalmente sendo imigrante, sem rede de apoio, mas a gente sabe que a gente pode contar uns com os outros, que nós somos irmãos em Cristo, que nós estamos aqui uns pelos outros, né? E sabemos que não seremos desamparados. E o balanço que eu faço desses primeiros 5 anos, foram anos de estabelecimento, a gente sente que a gente faz parte de uma comunidade grata, uma comunidade generosa, que se apoia, e creio que então foi lançado um fundamento muito sólido por anos que virão. Anos que virão, pessoas continuam vindo, mesmo com toda mudança na imigração, vem alguém com algum visto de trabalho, a mudança interprovincial, pessoas que vão para outras províncias vêm para cá. Então a gente sabe que esse ponto de acolhimento, ele continua a ser necessário, continua a ser relevante, e o Michel fala, cada sucesso que a gente vê na vida de uma pessoa,
de se sentir integrado, de se sentir acolhido, uma pessoa que conhece a fé, uma pessoa que precisa de um amigo, que busca um apoio emocional. Cada vitória dessa é um combustível para a gente continuar agindo, né? E através das pessoas que abraçam a visão, apoiam, elas investem seu tempo, que lembra que todos nós que lidamos com a comunidade somos voluntários. Sim. Até quem talvez é um funcionário na igreja hoje, ele faz isso como uma atividade à parte da função dele na igreja. Então somos todos 100% voluntários, com casamento, com filho, com nossos dilemas de trabalho, full time, e tem gente com 2, 3 empregos aí, vou nem falar o nome, mas a gente vê assim, que um pouquinho que cada um doa, cria um ambiente para todo mundo. Então eu vejo o futuro com muita positividade, eu vejo o futuro brilhante para nós como comunidade, e um modelo que Deus abençoe, persevere, continue abençoando muitas pessoas por vir. Eu abençoo você, eu agradeço a sua atenção nesse vídeo, e oro para que você, que não nos conhece ainda, que a gente possa conhecer pessoalmente um dia, e você que está aqui com a gente, se sinta amado, se sinta querido, e que você faz parte de algo grande que Deus está fazendo na cidade de Calgary. Feliz 5 anos. Feliz 5 anos. Deus abençoe.